adeptos da prosperidade. Nós vamos entender melhor o que significa prosperidade e o que significa de fato os adeptos de Mamon. São duas coisas totalmente distintas. A prosperidade à luz da palavra de Deus é uma coisa e os adeptos de Mamon é outra. Eu quero ler com você, na sua Bíblia e na nossa Bíblia, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do 19 ao 24, rapidamente. Preste atenção, grifem os textos aí. Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, Mateus capítulo 6, versículo 19, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Essas são as palavras de Jesus. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Aí Jesus termina esse tópico instruindo a igreja e os seus seguidores o seguinte, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, guarda bem essa palavra, senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então nós vamos trabalhar isso hoje, nesses poucos minutos. Depois eu vou elaborar um estudo para aplicar na igreja. A gente trabalha com estudos nas terças-feiras e a igreja tem sido construída, o nome do Senhor tem sido glorificado e as pessoas têm aprendido a essência do Evangelho, o Evangelho da piedade, da salvação. E a gente que estuda a palavra, a gente estuda com o intuito de glorificar a Deus e instruir a igreja, tirar as dúvidas das pessoas. Então, Jesus está nesses textos justamente fazendo uma distinção entre os adeptos de Mamon, e pessoas que realmente têm um coração no seu reino, na sua obra. Ele nunca fez um voto à pobreza, a apologia à pobreza. Nós vamos entender isso melhor. O que significa Mamon, Mamon, essa palavra, igreja, é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes. A própria palavra Mamon é uma transliteração da palavra hebraica, Traduzindo da palavra hebraica, significa literalmente dinheiro, luxúria, avareza, ostentação e ganância financeira. Isso significa a palavra Mamon e também os seus adeptos. E seus adeptos geralmente são gananciosos, avarentos, são pessoas que amam ostentar o que tem e o que não tem, Tem o dinheiro e a luxúria como seu senhorio. Quando você se deparar com uma pessoa que ama ostentar, mostrar o que tem, é porque essa pessoa está seguindo o seu senhor, que se chama Mamon, Pessoas que são avarentas, pessoas que são dadas à luxúria, à ostentação, essas pessoas têm como Senhor, não o Senhor Jesus, Mateus 6, do 19 ao 24, mas o Senhor Mamon, que é considerado um Senhor aqui, um Deus para essas pessoas. E amados, e no que diz respeito à vida cristã e aos que se dizem cristãos,
e estão introduzidos dentro de nossas comunidades, líderes que pregam e vivem isso, não estão servindo a Cristo, mas a Mamon. Aí quando você vê um camarada, vou dar um exemplo, vendendo copo de água, né? Garrafinha de água, caneta ungida, né? Violão ungido, lencinho ungido, tá? Esses, em nome da expansão do reino de Deus, não são servidores do Cristo, são adeptos de Mamon, tá? A Bíblia condena tais práticas. Volto a dizer, a Bíblia não faz apologia à pobreza nem à miséria, mas por outro lado, o cristão tem que ter equilíbrio. Por isso que o povo morre pela falta de conhecimento. E líderes, pastores, obreiros, fiéis que não estudam a palavra para compreender a verdade e vão atrás dessas pessoas, também são adeptos de Mamon. Tem Mamon como seu senhor, como o texto diz, Mateus 6, 24. Não há como servir a dois senhores. Então quer dizer, o dinheiro, a avareza, a luxúria, a ganância, a ostentação se torna um senhor para aquela pessoa. Ao invés de servir a Cristo, servir nas pegadas de Cristo, ela acaba servindo um outro evangelho, que inclusive o apóstolo Paulo diz aos Gálatas que ainda que um anjo ou ele mesmo anunciasse um outro evangelho, que isso seria maldição, anátema, tá? Infelizmente, quem segue essas pessoas, quem segue essas doutrinas hereges, né? Além de estar seguindo o senhor Mamon, o senhorio do dinheiro, estão cegos, estão sendo coniventes e também debaixo de maldição à luz da palavra de Deus, tá? O evangelho é diferente. Então eu quero que a igreja, você que está nos assistindo, entenda. Líderes, fiéis, obreiros que ensinam estas coisas, tá? Que vendem indulgências, copo de água, lenço, que fazem criações, vão além da Bíblia, ensinando as pessoas, né, a obterem mais, a ganância, a avareza, o apego excessivo ao dinheiro, não são seguidores do Cristo, são seguidores de Mamon. É diferente você servir ao senhorio do Cristo. Por isso que quando a gente faz o apelo, a gente diz assim: reconhece em todos os seus caminhos como o seu Senhor e Salvador. Se Cristo é o seu Senhor, o texto está dizendo: não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo, vive uma vida simples e sossegada, piedosa, né, pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, expandindo o reino, né, fazendo o que Jesus fez. Em 1 de João 2,6 diz: aquele que crê nele deve andar como ele andou. Então quer dizer, andando como Cristo andou, ou você segue esses que são adeptos, são seguidores, doutrinados e cegos, que se dizem cristãos, mas não são, adeptos de Mamon. A Bíblia diz, preste atenção, que surgiriam muitas pessoas no mundo e assim infelizmente se introduziriam na igreja. Pessoas que são adeptos de Mamon, que têm o dinheiro como seu senhor, se introduziriam na igreja. Vejamos, segunda carta, pega a sua Bíblia, que o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. Rapidamente, 2 Timóteo capítulo 3, vou fazer um estudo sobre isso mais detalhado, para que a gente possa ensinar na igreja quando as coisas voltarem ao normal. Segunda carta a Timóteo capítulo 3,
do 1 ao 5, diz assim, preste atenção, ó. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Olha aí, ó. Quem são os adeptos de Mamon, que tem o seu senhor, como o dinheiro como seu senhor, o senhorio do dinheiro, são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, 2 Timóteo 3,3, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Tanto pessoas que ensinam que deve comprar copo de água, lencinho, toalhinha, vassoura, caneta ungida, são pessoas orgulhosas, avarentas, tá? Pessoas que não conhecem a graça de Deus. E aí ele prossegue dizendo aqui, ó, versículo 4, traidores, são obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, quer dizer, mais amigo do dinheiro, das coisas desse mundo, do que amigo de Deus. Aí, para a gente fechar esse círculo, no versículo 5 diz assim, ó, tendo aparência de piedade, tendo aparência de crente, de cristão, mas negando a eficácia dela. Aí a Bíblia diz assim, destes afasta-te. Então, quer dizer, eu vou mais além, eu estou sendo ainda um pouco brando, como eu sempre digo. Mas a Bíblia recomenda para a gente se afastar dos adeptos de Mamon. Quem vende canetinha ungida, copo ungido, lencinho ungido, vassoura ungida. E o pior de tudo que muitos de nós, muitos que frequentam as igrejas cristãs, pela falta do conhecimento, estão sendo amaldiçoados indo atrás dessas pessoas. Ah, mas não, tem a Bíblia, estude a Bíblia, a palavra de Deus. Então Mamon e seus adeptos significam isso, tá? Agora, o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta, ele dá uma recomendação dentro desse contexto. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu estou sendo rápido, resoluto, para que a gente possa aprender. Agora volta um pouquinho aí, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 11. Eu vou ler rapidamente e você vai acompanhando comigo. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não é conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Sabe o que é piedade? É reverência, é respeito, amor, né? É você ter a Cristo como seu Senhor, não Mamon, o dinheiro, a luxúria, a riqueza, a avareza, tá? Versículo 4, olha o que diz: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. E o que mais me deixa irritado é que muitos seguem essas pessoas pela falta do conhecimento, cuidando que a piedade, que a Bíblia, que a fé, que a igreja é causa de ganho. Aí ele diz aqui mais uma vez: aparta-te dos tais. Lembra o que eu digo e ensino: pior do que fazer é ser conivente com os que fazem. Mais é grande ganho a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé
Preste atenção, está falando comigo e com você. Se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, sem contar a condenação eterna após a morte, tá? Mas tu, aí vem a recomendação para nós nessa noite. Mas tu, homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas, de querer ser rico, tá? E segue a justiça, a piedade e a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então está aqui o que significa a palavra mamon, dinheiro, luxúria, e ela pode se tornar um senhor na sua vida. Ele pode ser um porta-voz do diabo para te conduzir nessa antessala do inferno até após a morte. Se você diz que vai à igreja e segue a Cristo, você não tem mamon como seu senhor, tá? Então, mamon, a palavra mamon significa dinheiro, ganância, luxúria e seus adeptos. Seja pastores, seja obreiros, sejam fiéis, seja pessoas que se dizem crentes, que seguem essa doutrina. Compra água, compra copo, compra lenço, compra óleo de Israel, vai tudo estar debaixo de maldição, porque não coincide com o evangelho da piedade. Por outro lado, tá? Deus nunca fez voto de pobreza e nunca doutrinou o seu povo apologia à miséria. Tá? Automaticamente, quando a gente começa a seguir a Cristo, abandona o mundo, a gente já começa a prosperar. Porque aquele que usava droga, como eu, como muitos, né, não usa mais, não bebe, não gasta dinheiro na noitada, então automaticamente você começa a prosperar. Esses são os benefícios dos valores do reino de Deus. Mas o que é então prosperidade e os seus adeptos? O prosperidade significa, vem do latim, né, prosperitate, refere-se à qualidade ou estado de próspero, que por sua vez significa ditoso, feliz, venturoso, bem-aventurado, bem-sucedido e afortunado. Tá? Por outro lado, né, como nós falamos, Deus nunca fez na Bíblia e nunca ensinou aos seus a fazerem voto à pobreza, mas nos ensinou a ter uma vida equilibrada, a nos contentarmos com o que nós temos. E essa doutrina da prosperidade, né, essa palavra prosperidade, eu vou ler com você, ela está corroborada na terceira carta de João, vá comigo, capítulo 3. É um dos textos, não dá pra gente falar muito, tá? Terceira carta de João, pega a sua Bíblia, capítulo 1 e 2, terceiro de João, versículo 1 e 2, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, terceira carta de João, versículo 1 e 2, o presbítero ao amado Gaio, João escrevendo, orientado pelo Espírito Santo, a Gaio, um fiel na fé, a quem na verdade eu amo. Amado, versículo 2, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Se você pegar uma tradução atual, contemporânea, né, da linhagem da João Ferreira de Almeida, dessa tradução, aconselho, você vai ver que esse te vá bem está escrito: desejo que seja próspero em todas as coisas. Sabe o que é a prosperidade? Para você que incorre nesse erro muitas vezes, né? Eu estou vendo na internet muitos pastores, obreiros, pessoas acusarem muitos de serem seguidores e adeptos da prosperidade. A prosperidade vem de Deus. É você ter paz, estar trabalhando, ter saúde. Mesmo sem saúde você tem paz. Porque a saúde não é uma regra de fé. O cristão passa por lutas e dificuldades. Está morrendo cristão no mundo. Está morrendo pastores, obreiros e pessoas. Então, mas é você ter saúde, ter condição de ajudar o seu próximo.
ter condição de você investir na obra missionária por meio dos seus recursos financeiros, ajudar pessoas que precisam, né, de um alimento, de uma palavra. Isso é prosperidade à luz da palavra de Deus. Não fazer isso para ser salvo, ninguém vai ser salvo por obras, mas fazer isso porque já é salvo, já é próspero. A prosperidade, como nós falamos, né, ela é você ser ditoso, feliz, bem-aventurado, bem-sucedido. Existem cristãos na época de Jesus. Se você pegar Lucas capítulo 8, Jesus era assistenciado por mulheres, inclusive mulheres que eram bem-sucedidas. Nós temos muitos outros, né, irmãos também que foram prósperos e bem-sucedidos no passado e até hoje. Não é pecado você prosperar financeiramente. Não é. Contanto que você acorde de manhã, vai trabalhar, vai estudar, né? Vai progredir na vida. Deus pode sim prosperar-nos financeiramente, que a prosperidade é uma palavra muito abrangente. Ela não está limitada só na questão financeira, mas pode te prosperar financeiramente como um profissional liberal, como um empresário, mas com um intuito. Não é para você ficar na praia todo fim de semana ostentando, né, o que você tem, o que você não tem, apegado à avareza, à riqueza, esse mundo não, mas prosperar você e eu para que possamos investir na obra e assistir os menos favorecidos. Isso é prosperidade. Prosperidade é uma doutrina da palavra de Deus. Eu desejo que tudo lhe vá bem. Isso é prosperidade. Então muitos estão incorrendo nesse erro. Não estão sabendo diferenciar entre os adeptos de Mamon, o que significa a palavra Mamon, e os seguidores de Cristo, que são prósperos, que têm paz, têm harmonia, têm um teto, né? Tem comida, tem pão, amanhã eu vou trabalhar, você também, tem a alegria de chegar em casa, hoje eu tenho alegria, minha esposa também, né? Meus filhos, todavia não tem coisa melhor. Logo, logo os cultos, se assim aprove a Deus, vai voltar ao normal. Isso é prosperidade. Prosperidade é você ajudar quem não tem. É você tirar do seu bolso para assistenciar a obra missionária e a expansão do reino. É ajudar pessoas menos favorecidas. É você ter paz, ter equilíbrio. Agora, nós precisamos saber diferenciar. Agora, quando eu abandono essa doutrina da piedade, da simplicidade, né, da veracidade da palavra de Deus, para seguir esse outro evangelho que vende indulgências, vende coisas, vende milagres, né, para poder dizer que eu sou cristão, na realidade eu estou debaixo de maldição. Agora, quem segue o caminho de Cristo, quem tem Cristo como seu Senhor, vai passar por luta. E uma coisa eu te digo, talvez você que está me ouvindo aí está passando por lutas e dificuldades. Na vida cristã, aprenda isso. Eu e você não teremos tudo o que queremos, mas o que nós necessitarmos e precisarmos, o que for necessidade, Deus, da sua fonte inesgotável dos céus, vai derramar sobre as nossas vidas para suprir a nossa necessidade, não para que a gente esbanje, tá? Então, fuja. A Bíblia fuja. Eu espero que depois dessa pandemia, essas igrejas hereges, né? Esses falsos profetas que têm escravizado as pessoas, e essas pessoas que são cegas, que não querem viver uma vida piedosa, porque não é fácil, mas a gente encontra prazer e amor em Cristo, aprende a viver corretamente à luz da palavra. Eu espero, e eu tive um sonho sobre isso, eu espero que esse sonho seja realidade, que saiam desses lugares,
e vão para igrejas sérias, igrejas bíblicas, que preparam o povo para o céu, para a salvação, não para viver na terra, à base da luxúria, da riqueza, da ganância, né? Da ostentação, de querer ser o que não é. Nós não somos nada. Nada trouxemos desse mundo e nada levaremos dele. Amém? Quero deixar esse texto com você para a gente orar. Terceira carta de João. Terceira carta de João, só tem um capítulo, versículo 2, assim. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos orar e vamos colocar as nossas vidas na mão de